Prazer estar de volta aqui com vocês, depois aí de mais de um mês quase afastado em recuperação. Estou bem, graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês de casa pela audiência e pelo carinho. E a gente vai começar mais um programa Show de Saúde aqui pelo canal 27.1 TV Mato Grosso. Eu, meu parceiro e amigo Dr. Alide Calil, nosso querido Manga Larga com a gente. Eu tenho o prazer hoje de receber Glen Carlo de Arruda, cirurgião geral, vai conversar um pouquinho aí com a gente, tirar a dúvida dos nossos telespectadores. Como vocês sabem, o programa Show de Saúde vai ao ar todas as terças-feiras, ao vivo, a partir das 19 horas. Voltamos nas quintas-feiras, 8 horas da manhã, e ao sábado, às 14 horas, que é para tirar qualquer dúvida realmente. O programa Show de Saúde é o único no gênero hoje no Mato Grosso, focado totalmente para a saúde. E, mais uma vez, quero agradecer a você de casa e aos nossos patrocinadores e amigos. Solta a vinheta. Agora sim, de volta em definitivo com o programa Show de Saúde TV Mato Grosso, canal 27.1. Doutor Alide Calil, muito bom revê-lo, né? Porque a gente ficou aí mais de um mês praticamente sem ter esse contato, né? Mais por telefone. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Barone. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É muito bom tê-lo de volta aqui conosco. Sua presença é fundamental aqui para a condução do programa. Boa noite, doutor Glen Carlo, meu amigo, cirurgião geral, quem tem a honra de receber aqui no programa. Boa noite, Rodrigo Manga Larga. Boa noite. E vamos lá, né, meu amigo? Vamos estar de volta, você está bem? Estou bem, graças a Deus estou bem. Boa noite, Manga Larga. Boa noite, Barone Guerra. Então, seja bem-vindo. até de você eu senti saudade. Mas eu também até de você sinto sempre. Doutor Glen Carlo, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo ao programa Show de Saúde. O doutor, para quem não sabe, é cirurgião geral. E eu vou fazer a primeira pergunta. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a cirurgia geral, sobre as funções que o senhor exerce, para esclarecer para o nosso telespectador. Okay. Boa noite, Barone. Boa noite, doutor Alide. Boa noite, Rodrigo Manga Larga. Primeiro é um agradecimento ao convite, à amizade, e poder estar aqui para poder levar a população mato-grossense, cuiabana, um pouco mais dessa especialidade médica que eu sou representante, né, e venho aqui falar da cirurgia geral. Respondendo a pergunta já mais diretamente, Barone, quero dizer que a cirurgia geral é o campo da medicina, é a especialidade de medicina que atua com cirurgias abdominais, as cirurgias videolaparoscópicas e a cirurgia voltada mais para o trauma. O cirurgião geral, por sua vez, ele faz o seu papel, exerce o seu papel dentro de um consultório, onde ele faz o atendimento voltado para as patologias que precisam de cirurgia. Existe um momento ali de você poder orientar o paciente do que precisa ser feito, como é que vai ser feito, e o procedimento mesmo feito no bloco cirúrgico, intra-hospitalar, né? E também existe essa participação da especialidade no trauma, onde nós podemos trabalhar nas unidades que oferecem essa assistência voltada mais para a emergência. Tá aí, tá falado então. Eu queria pedir à nossa produção que colocasse o telefone do programa na tela e deixasse ele direto na tela para que o nosso telespectador nos acesse e tenha como falar com a gente e tirar as dúvidas. Obrigado aí a produção. Doutor Alide Calil, como cirurgião também, eu vou passar a palavra para o senhor iniciar esse bate-papo de hoje. Obrigado, Barone. Mais uma vez, Glen, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, a minha, do Barone, em vir aqui esclarecer um pouquinho a respeito de uma especialidade dentro da área médica, que é, assim como as outras essenciais, a cirurgia geral é uma especialidade essencial,
nós sabemos bem disso, é dela que até derivam as outras subespecialidades cirúrgicas, assim como cirurgia torácica, cirurgia plástica, urologia, na qual eu exerço também, cirurgia proctológica, todas as outras subespecialidades da cirurgia. Mas nós sabemos que o cirurgião geral a cirurgia geral é a mãe de tudo isso, né, Glenn? É uma especialidade muito bonita, na qual eu sou muito apaixonado também. E como você bem falou, você explicou muito bem para quem está em casa nos ouvindo, do que trata o cirurgião geral. Mas eu queria começar abordando com você, antes da gente partir para as principais patologias da cirurgia geral, a qual cabe ao cirurgião geral muitas vezes diagnosticar e também muitas vezes receber já o paciente pronto, já diagnosticado, só para efetuar o procedimento que é a cirurgia. Mas quando a gente fala em cirurgia geral, você falou, deixou bem claro, que isso aqui eu acho que eu vou bater muito agora nesse início do programa, para que a gente possa mostrar para a população a importância do cirurgião geral no pronto-socorro, no pronto atendimento, no qual nós atuamos há muitos anos, nós fazemos o plantão de urgência, emergência, o plantão de trauma, e eu queria que você explicasse como é que chega o paciente, qual a importância desse pré-atendimento e na condução dos pacientes no pronto-socorro. E aí nós estamos falando em pronto-socorros públicos, pronto-socorros privados, no qual todas as cidades devem ter, entendeu? Eu queria que você explicasse um pouquinho, Glenn, como é que funciona, como é que é o paciente que chega lá, como é focado o atendimento nesse paciente, quais são as principais situações que um cirurgião geral se depara no paciente da urgência e emergência, principalmente começando com trauma, depois para as patologias abdominais. Ok. Boa noite, mais uma vez. Focado, então, assim, nesse atendimento, nessa recepção do paciente que sofreu um trauma, esse paciente ele é conduzido pelo sistema pré-hospitalar de transporte e ele vai para um pronto-socorro. Esse pronto-socorro, ou PA, o pessoal também chama-se de pronto atendimento. Esse pronto-socorro ou pronto atendimento, ele pode ser público ou privado. A partir do momento que esse paciente ele é diagnosticado com trauma e esse trauma ele tem a sua condução cirúrgica, o cirurgião de plantão normalmente é uma especialidade que faz plantão, ela tem a parte ambulatorial, que é a parte hospitalar, como eu já disse no começo, mas tem um cirurgião de plantão. Esse cirurgião de plantão, ele avalia o estado do paciente. E, na verdade, assim, foi muito bonita a sua colocação no começo, como que fosse a mãe de outras especialidades cirúrgicas. Porque, na verdade, as outras especialidades cirúrgicas, nem todas, elas têm o seu pré-requisito, a sua área base, a cirurgia geral. Então, assim, esse especialista ele tem a formação de poder enxergar o paciente focado mais para o trauma, olhar e estabilizar o paciente, daí então definir se esse paciente tem uma condução cirúrgica propriamente dita de emergência, de urgência, ou se porventura ainda possa esperar para ter um outro tipo de abordagem cirúrgica. Glenn, quando a gente fala urgência, emergência ou até eletiva, o que caracteriza uma emergência, uma urgência, ou se é um procedimento que pode ser realizado eletivamente? Para que eles possam entender bem a respeito disso aí. É muito importante isso, né? Isso é uma dúvida muito grande até entre profissionais da própria área de saúde. Então, na população, é uma dúvida muito, muito importante. Eu sempre tento ser didático ao ponto de falar assim, emergência. Se por acaso não houver nenhuma atenção para aquele paciente, na próxima hora, o paciente pode perecer. Ou seja, o desfecho ele pode ser ruim. A urgência, você tem um tempo para poder, vamos dizer assim, conduzir esse paciente. Mas é um tempo exíguo ali, ele tem que ser um tempo bem enxuto. Mas você tem como poder ainda usar desse tempo. Seria, no caso, de 6 a 12 horas. A gente considera isso como urgência. O procedimento eletivo é aquele procedimento em que você faz o diagnóstico, você identifica a patologia, essa patologia é cirúrgica, mas você tem um tempo para poder tratar esse paciente. E nesse processo seletivo, esse procedimento pode ser
em dias, semanas e até meses, né? O correto seria a gente pegar depois de enxergar essa patologia, falar assim, olha, dar uma temporalidade, mas não deixar o paciente esperando. É lógico. Acho que o Dr. Glenn, ele exemplificou bem e explicou bem o que significa urgência, emergência e aí, o caso quando ele é eletivo, com relação à temporalidade dentro da medicina, dentro da nossa especialidade, e em que momento você deve ou pode tratar um paciente. Hoje, Glenn, dentro do pronto-socorro, né, que é um ambiente que a gente atua há muitos anos, há muito tempo, e a gente vê muito essa necessidade de profissionais, entendeu? Atuando no plantão de uma forma que a gente chama de presencial e não da forma à distância. Hoje, quais são as principais patologias traumáticas que a cirurgia geral se depara, se encontra hoje durante um plantão no pronto-socorro? Pode ser público, pode ser privado, as traumáticas. Hoje, o que a gente mais vê na nossa capital? O que você vê de maior incidência hoje aqui? Sem dúvida, a maior incidência hoje na capital é o trauma decorrente de acidente de trânsito. Por que eu faço acidente de trânsito? Porque pode ser automobilístico, motociclístico, atropelamentos. Então, é traumas decorrentes do acidente de trânsito. Isso daí é a maior casuística. Na sequência, é lógico que, devido à violência urbana, nós temos aí a incidência, né, bem grande também de patologias traumáticas provindas de acidente com arma de fogo, acidente com arma branca, principalmente. Então, assim, resumindo a resposta, até para ficar mais fácil de consolidar a informação, principalmente acidente de trânsito. Na sequência, o projétil de arma de fogo e a arma branca. Doutor, devido o corona agora, toda essa pandemia, se diminuiu esses traumas, né? Se diminuiu acidentes. O senhor vê dessa forma? Realmente nós tivemos uma queda aí com o fato da população estar em casa, houve uma diminuição, e quando começou a liberar agora, o senhor sentiu um aumento? Baroni, foi bem colocada essa pergunta. Realmente aconteceu essa diminuição. Eu até vou falar para vocês, no começo do processo da pandemia, quando o pessoal estava, vou falar assim, mais cuidadoso com a questão do distanciamento, respeitando a parte legal, propriamente dita. Agora, é lógico que tentando se voltar ao normal ou ao novo normal, existiu a liberação. E o que nós temos visto? Um aumento significativo desses acontecimentos, né? E, assim, de uma tal forma que a gente pode falar que a gente fica até um pouco que... no sentido de ficar assim, nós ficamos assustados de ver o que está acontecendo, porque aumentaram-se muito essas casuísticas que eu acabei de falar. O acidente de trânsito aumentou, a violência, ela parece que dobrou, porque o movimento e, na verdade, os pacientes provenientes de trauma aumentaram bastante nos últimos 14 dias. Doutor, Gabriel Baracate, dando um abraço para o senhor, saudá-lo. Calil. Gabriel, é isso? Gabriel Baracate. Ele manda um abraço para o senhor, saudações aí ao grande profissional, Dr. Glenn, grande médico de Várzea Grande, tá? Muito obrigado aí pelo elogio ao programa. O programa, como vocês sabem, é feito para vocês mesmo. Muito obrigado, viu, Gabriel Baracate. E doutor, devido à pandemia, devido a tudo isso que nós passamos, que o senhor falou, houve sim uma diminuição, depois aumentou e está voltando, infelizmente também nesse sentido, está voltando à normalidade, né? Sim. Infelizmente. Mas o senhor falou sobre o acidente automotivo.
Mas o acidente motociclístico ainda é líder, né? Aqui minha saudação, eu não entendi direito o nome, mas toda a família Baracate, a cidade de Várzea Grande, a minha família, a Ruda. Gabriel Melo Baracate. Gabriel Melo Baracate. Eu sou de Várzea Grande, e aí assim, eu entendi ali o sobrenome, quero saudar a Várzea Grande nesse momento. E realmente, tanto no pronto-socorro de Várzea Grande, tanto no pronto-socorro de Cuiabá, o acidente motociclístico, ele impera nos acidentes de trânsito. É lógico que nós temos as vítimas por acidentes de maiores cinéticas, que é carro-caminhão e por aí vai, mas o acidente motociclístico, ele é imensamente o maior provedor de pacientes com trauma dentro do acidente de trânsito. Sim, pois não. Porque muitos desses pacientes vítimas de acidente motociclístico, eles acabam sofrendo geralmente um trauma mais ortopédico, né, Glenn? Então, ou seja, esses pacientes acabam, Baroni, é uma fratura de um membro, uma fratura de coluna, você vê muitos ficarem aí, perderem o movimento do corpo, né, uma paraplegia, até uma tetraplegia, por conta de traumas de coluna, da raquimedular, e muitos acabam ficando bastante sequelados por conta dos traumas ortopédicos. E aí, como o Glenn bem disse, os outros acidentes que envolvem, por exemplo, carro-caminhão, entendeu? Realmente esses aí acabam cursando com patologias da cirurgia geral, então, ou seja, com traumas que competem a nós, trauma torácico, trauma abdominal, que quem vai dar esse suporte, quem vai dar esse atendimento e vai fazer o tratamento do paciente. Bom, esclarecer inclusive, né, Glenn, que o médico responsável pelo primeiro atendimento do paciente politraumatizado é o cirurgião geral. É ele que dá o primeiro atendimento ao paciente vítima de acidente, seja qual for o acidente. Não interessa que lá o paciente chegou e só fraturou uma perna. O primeiro atendimento, se o paciente foi vítima de um acidente automobilístico, Baroni, esse paciente vai ser recebido primeiro pelo cirurgião geral para depois ser encaminhado, afastando-se qualquer outro trauma em qualquer outra parte do nosso corpo, tórax, abdômen, cabeça, aí você encaminha para quem vai fazer o tratamento daquela especialidade. Da patologia em si, que no caso, por exemplo, uma traumatologia, um trauma ortopédico, uma fratura. Tá? Mas assim, realmente o acidente motociclístico ele lidera em termos de pacientes hospitalizados nos pronto-socorros e que também acabam sendo vítimas de muitas sequelas. Agora, os traumas abdominais, aí é variado, como o Glenn falou, acho que depende muito da cinética do trauma, né? Mas assim, nós estamos falando em trauma abdominal com ruptura esplênica, né, Glenn? De baço, ruptura de fígado, ruptura de intestino, né? Com lesão de pulmão, com o que a gente chama de pneumotórax ou hemotórax, com necessidade de abordagem do tórax. Então, assim, o cirurgião geral ele está pronto ali para identificar esse tipo de patologia e intervir na hora certa. E encaminhar de acordo com a necessidade. Doutor Glenn, hoje então, só uma pergunta que foi feita aqui por uma telespectadora, Cristine Alves, de Ribeirão Preto, São Paulo, ela pergunta o seguinte, então vamos esquecer os acidentes de trânsito e vamos falar da cirurgia em si. Hoje, qual é a patologia mais comum? O que o senhor mais recebe ali na linha de frente, tirando acidentes, né? Tirando essa parte. Cristine de São Paulo, né? Agradecendo a pergunta. Bom, assim, a cirurgia geral, então, ela tem esse foco, essa natureza de receber o paciente de trauma e tem a outra face da cirurgia, que são as doenças do compartimento abdominal. Então, todos os órgãos que estão dentro do compartimento abdominal são também tratados cirurgicamente pelo cirurgião geral. Dessa outra face da cirurgia geral, sem sombra de dúvida, a doença mais prevalente é a
pedra na vesícula, que nós temos um nome técnico, mas para ficar mais fácil, a pedra na vesícula é a cirurgia, é a patologia que mais tem casuística dentro da cirurgia geral. Sim. Pode continuar, doutor, fica à vontade, doutor Lídio. E na urgência, Glenn? A polelitíase, né, a famosa pedra na vesícula, de um modo geral, é a maior mesmo patologia da cirurgia geral cirúrgica. Mas na urgência, às vezes, vamos supor que a Cristine está querendo saber, tira os acidentes automobilísticos, tira o acidente de trânsito, tira o trauma. Qual seria a patologia mais comum na urgência? Na urgência, ainda continua sendo. Aí, no caso, a colecistite, né, que é o processo inflamatório infeccioso, né? Continua sendo. Você acha que é mais do que apendicite, Glenn? Sim. E aí, assim, aí vale bem a observação do Dr. Walid. Ele falou duas patologias que são dentro da urgência, mas tirando o trauma, que é a pedra na vesícula, quando inflama, tem um nome técnico, colecistite, e o apêndice, quando se inflama, apendicite. Dentro dessas duas patologias, nós temos ainda mais casuísticas dos pacientes com problemas na vesícula, né? Mas para a questão de urgência da cirurgia geral, nós temos que essas dois representativos. O que acontece, doutor, e às vezes, por vezes a gente até enxerga o apêndice como sendo a maior casuística, porque o apêndice ele entra naquela questão que eu acabei de falar para vocês sobre emergência e urgência. O apêndice ele tem que ser tratado num breve período de tempo, então ele se encaixa como uma urgência. Gente, hoje... A inflamação, só terminando, a inflamação da vesícula, ela pode ser tratada clinicamente e essa patologia ser transformada em um procedimento eletivo. Então, existe um pouco dessa diferenciação, mas se falar dentro da patologia da cirurgia geral abdominal, de urgência e eletivo, a maior casuística, sim da pedra na vesícula. Desculpe, viu, doutor, acabei interrompendo o senhor. Hoje o pessoal resolveu mandar foto ali, então tá assim, ó, queria mandar um grande abraço aí pro Jean, lá de Várzea Grande, que mandou uma foto da telinha pra gente, tá aqui, muito obrigado, Jean. Vera Maiolino, da Morada do Ouro, muito obrigado pela audiência. Tem uma pergunta aqui pro doutor que eu já vou fazer, e doutor Walid é muito inteligente, ótimo profissional, meu amigo. Bom, é uma das patologias dentro da cirurgia geral que também é bem proeminente. É o caso de você ter a hérnia, essa hérnia ela se encarcelar dentro da loja dela. É uma patologia que, quando acontece, a estatística dela é menor, né? Mas se acontecer, o tratamento ele tem que ser de urgência. Por quê? Porque pode acontecer de algum segmento do intestino se necrosar dentro desse espaço que foi colocado como a hérnia, né? E sofrer uma isquemia e você ter uma doença extremamente séria. Então, é uma patologia que a gente não pode bobear e o procedimento cirúrgico tem que ser feito o mais breve possível. Glenn, eu sei que que assim, as perguntas vêm e você vai ter que responder mesmo, porque as perguntas são direcionadas para você respondê-las, e nós íamos chegar nela porque existem várias patologias, né, intraabdominais, da parede abdominal, que eu vou pedir para você ir falando e você ir comentando a respeito delas, porque é dúvidas de muita gente mesmo. Porque a gente tem pessoas próximas da gente, pacientes nossos, familiares de pacientes, que vão se deparar com todas essas situações. Como você falou da pedra na vesícula, eu quero explorar mais isso com você para que as pessoas entendam quais são os primeiros sinais, sintomas, para poder identificar. Mas eu acho que o Baroni... Podemos continuar, Baroni? Ou tá no... Eu vou chamar um intervalo, mas antes, gente, olha, falar com o telespectador. Nós temos esse programa há 1 ano e meio. É um programa sério.
É um programa que a gente procura levantar problemas de saúde e trazer respostas, trazendo os melhores profissionais da Baixada Cuiabana, aqui do Mato Grosso e do Brasil para você. E às vezes, é lógico, eu recebo muitas mensagens e a minha função aqui como jornalista é estar passando essas mensagens. Então tem pessoas que levam na brincadeira um programa sério como esse. Eu quero pedir desculpa para o Alide pela mensagem que eu li agora há pouco. Foi uma brincadeira de alguém desavisado em casa que acha que isso aqui é uma brincadeira. Não é, o programa é sério. Então você que mandou, eu nem vou falar seu nome porque você não merece isso, tá? Você que mandou isso, põe a mão na consciência e pense bem no que você está fazendo, tá certo? Isso aqui é um programa sério, a gente leva com seriedade, a gente trabalha para toda semana estar aqui trazendo informações. Não se desrespeita profissionais como o senhor acabou de fazer agora, tá certo? Vamos tocar uma música e vamos para o comercial? Outra vez, meu coração te procura. Outra vez, a solidão me tortura. Eu aqui, com essa saudade bandida. Falta amor, falta você, minha vida. Vem viajar no meu corpo, trago sonhos meus. Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus. Estou perdido de amor, estou apaixonado, aborrecido, coração magoado, mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso de você. Valeu. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Olá, eu sou Andréia Oliveira do Alphaville Buffet e estou aqui para mostrar uma grande novidade para você. A novidade é o nosso espaço Alphaville Garden, totalmente decorado, já com som e iluminação, para casamentos, 15 anos, bodas, aniversários e eventos empresariais. Esse espaço Alphaville Garden para até 300 pessoas. Um espaço maravilhoso, com ar-condicionado central e toda a estrutura. Venha fazer a sua festa no Alphaville Buffet, com a qualidade que você conhece. Nós somos sempre a sua primeira escolha.
coração? De tanto levar flechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tal boa de tirar o Álvaro, não tem mais onde furar. Estamos de volta em definitivo com o programa Show de Saúde, canal 27.1 TV Mato Grosso. Tem uma pergunta aqui que é para os doutores, tá? A Suzy manda lá do CPA para o doutor Calil, mas eu acho que o doutor poderia até responder para a gente. Meu nome é Suzy, por favor, me tire uma dúvida. Pedra na vesícula, o que faz alguns cálculos descerem para as vias aéreas? Vesícula a pedra na vesícula, sei que tem procedimento cirúrgico, mas os cálculos nas vias aéreas, qual tipo de procedimento, sem ser o PCRE, é isso? PCRE, procedimento esse caríssimo, qual poderia ser feito? Glenn, eu vou deixar você responder, porque aí é seu dia a dia, você que opera a vesícula todos os dias, você que faz endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baixa, faz também broncoscopia, que é a endoscopia das vias aéreas. Mas só para esclarecer bem, o cálculo da vesícula biliar, ele pode migrar para via biliar, não é via aérea, via biliar. Né, e cair num dos canalículos, e isso pode causar uma complicação, inclusive uma complicação gravíssima, que é a pancreatite aguda, né, em que em algumas circunstâncias pode ser grave, com risco inclusive de mortalidade, né, que a pancreatite tem essa preocupação, né, uma infecção, uma inflamação do pâncreas grave pode custar a vida de uma pessoa. Mas eu gostaria que o Dr. Glenn agora discorresse sobre problemas da... Primeiro, vamos começar o seguinte, Glenn. Qual a principal causa de pedra na vesícula? Para que a Suzy também entenda o porquê se forma pedra na vesícula. Suzy, obrigado pela pergunta. Eu vou começar aí tentar discorrer sobre a pedra na vesícula, que tem o nome técnico de colilitíase. E pegando o gancho aqui do Dr. Walid, eu só quero tirar um conflito de informação. Foi falado pedra na vesícula e migração para vias aéreas, completamente separados, tá? É um conflito de informação. Como o doutor Alídio já bem disse, os cálculos biliares, a pedra na vesícula, ela pode migrar para a via biliar, não tem nada a ver com via aérea, ponto. E aí eu quero dizer para vocês que o principal componente da formação desse cálculo é colesterol. Por vezes, as pessoas ficam muito tempo sem fazer o seu check-up, sem ir ao seu médico, e a gente, essas pessoas que já têm não só o colesterol, doutor Olívio respondendo, é a principal substância formadora dos cálculos biliares, porém não é só ele, é algumas outras situações. Mas em sendo ele e focando ele, o que acontece? As pessoas não vão fazer o seu check-up de rotina e ficam andando com a parte de lipídios corporais que todos nós temos acima do tom. Isso daí é um dos promotores da formação da pedra na vesícula. Bom, a pedra na vesícula é uma das patologias que ficam para ser respondida pela cirurgia geral. Esses cálculos eles têm diferentes formações e diferentes tamanhos. De acordo com o tamanho, esse cálculo ele pode ser mais ou menos, vamos falar assim, perigoso. E aí, via de regra, eu falo que, didaticamente, os cálculos menores que 1 centímetro, eles são mais perigosos que os cálculos maiores que 1 centímetro. Por quê? Porque a via biliar principal, que ela passa na sua porção distal pelo pâncreas, ela mede em torno de 0,5 centímetros. O que acontece? Os cálculos pequenos eles podem migrar, fazer vamos falar assim, essa obstrução das vias biliares e podem correr até na formação de uma nova patologia
secundária ao cálculo biliar, que é a pancreatite aguda, que é o que eu sempre coloco para os pacientes, que é muito perigoso. A partir do momento que esse cálculo ele saiu da vesícula e ele está instalado na via biliar principal, respondendo a sua pergunta, Suzy, o procedimento de escolha chama-se CPRE. Um nome grande dentro da medicina, eu não gosto de falar nome muito grande não, mas é um procedimento que se faz para poder tirar o cálculo, fazer essa higienização, essa limpeza da via biliar, para que a pessoa tenha suas funções fisiológicas preservadas, mantidas e seguir a sua vida com qualidade. Então, finalizando essa pequena explicação, principal formador é colesterol. Os cálculos menores que 1 centímetro são os mais perigosos. Se cair no canal das vias biliares principais, o procedimento de escolha para desobstruir essas vias é a CPRE. E, no adendo final, que o que a gente quer é prevenir uma nova patologia que é muito séria, que é a pancreatite aguda. Doutor, o Ivan do Despraiado pergunta o seguinte: como o médico avalia a correta técnica de cirurgia da vesícula, no caso, aberto por vídeo? Evandro do Despraiado, obrigado. Ivan do Despraiado, obrigado pela sua pergunta. Aí nós entramos numa outra nuance da cirurgia geral. Nós falamos sobre trauma, nós estamos falando sobre a cirurgia geral que compreende as patologias cirúrgicas da cavidade abdominal. E aí nós estamos falando de uma nova vertente, já não tão nova assim, né? Que é a videolaparoscopia, a videocirurgia. É uma forma, na evolução cirúrgica, menos invasiva, de tal forma que a gente pode falar até que tudo que é feito por vídeo é melhor. Por quê? Porque o trauma, o dano causado aos tecidos, ele é minorado. Então, a escolha, na grande maioria das vezes, é por videolaparoscopia. É a melhor forma de se abordar a cavidade abdominal, onde o paciente vai se beneficiar pela resposta, por todo um conjunto que tem, mas principalmente porque é menos traumático para o paciente. Essa é a evolução cirúrgica. Nós estamos hoje num outro momento da cirurgia, já nascendo até propriamente dita em Mato Grosso, está muito breve de chegar, que é a cirurgia robótica, é a mais avançada ainda que a cirurgia videolaparoscópica, mas respondendo a sua pergunta, Ivan, a melhor forma de se fazer uma cirurgia intraabdominal, no caso específico da pedra na vesícula, é por videolaparoscopia. Dr. Glenn, a Yasmin, do bairro do Jardim Cuiabá, ela faz a seguinte pergunta: qual é a causa e o tratamento para refluxo gastroenterofágico? Yasmin, minha filha querida, muito obrigado pela sua resposta, pela sua pergunta. Bom, nós estamos mudando já de patologia. Refluxo gastroesofágico é uma doença, certo? Vamos colocar assim, na transição, no mecanismo da transição entre o esôfago e o estômago, de tal forma que, didaticamente, gente, eu estou tentando falar aqui sem muita propriedade, sem muitos termos técnicos, para ficar mais fácil o entendimento, em que volta o conteúdo que está no estômago para o esôfago e às vezes até na cavidade oral. É uma patologia que tem o seu tratamento clínico. A gente sempre procura primeiro promover para o paciente uma forma de você tratar clinicamente, sem cirurgia. Existe isso dentro da cirurgia geral, é a parte clínica da cirurgia geral. E por último, em última situação, se preciso for, a gente indica uma cirurgia que tem uma cirurgia para correção desse refluxo. Baroni, gostaria de fazer só um adendo aqui, ó, a pergunta da Suzy, lá do CPA, que ela questionou, que ela fez a pergunta a respeito da CPRE, Glenn, e qual seria uma outra maneira de tratar, entendeu? As pedras da via biliar. Então, só fazendo só uma complementação, né, que você falou, tudo que você falou está correto. Só lembrando para a Suzy que a CPRE, apesar de ser um nome grande, né, uma sigla, CPRE é uma sigla,
é um procedimento endoscópico, é uma endoscopia. Uma endoscopia através do próprio tubo digestivo, né, Glenn? Onde o cirurgião endoscopista ou o médico endoscopista, especialista nesse procedimento, que ela até citou por ser muito caro, entendeu? É porque envolve também tecnologia, Suzy, e envolve equipamentos caros e materiais descartáveis caros também, e o que acaba encarecendo o problema, o procedimento. Mas a CPRE é um procedimento que consiste em você conseguir chegar através do endoscópio, nesses pequenos canalículos, nessas pequenas vias que o Dr. Glenn falou, onde a pedra pode migrar e lá conseguir tirar sem ter que fazer nenhuma intervenção cirúrgica, sem ter que fazer uma videolaparoscopia ou até uma cirurgia aberta, como o Ivandro Despraiado acabou de fazer a pergunta, qual é a diferença entre as duas cirurgias. Então, acho que era só para complementar, né, Glenn, essa forma de tratamento e esclarecer bem para as pessoas que quando a pedra migra da vesícula, além da retirada por via laparoscópica, que é a melhor forma de tratamento, o paciente ainda vai ter que ser submetido, possivelmente, a uma retirada endoscópica desse cálculo que migrou para a via biliar principal. Correto? Correto. E é isso, só terminando, realmente o procedimento da CPRE, ele é, a gente fala que, cara, eu até tenho dificuldade para falar isso, mas é porque se envolve muita tecnologia. Hoje em dia, o que se quer é promover a parte de saúde, quer seja com o uso da cirurgia, mas dando para o paciente a melhor opção possível. E hoje em dia, existem opções muito interessantes, como eu falei para vocês, pela escolha até da videolaparoscopia, com menos dano no paciente, com menos exposição, com menos trauma. Isso aí, a tecnologia, ela realmente tem o seu valor agregado que é importante ser considerado. Isso aí. Vamos aqui. Família Arruda, toda ligada nesse maravilhoso programa. Obrigado vocês aí pelo carinho, tá? Valdice, manda um grande abraço pro doutor. Pode prosseguir, doutor Elite. Glenn, dando continuidade aí à pergunta da... Baroni, quem que fez a pergunta? Fizeram uma pergunta a respeito de refluxo gastroesofágico, né? Sim, eu vou Foi a Yasmin lá do Jardim Cuiabá. Jardim Cuiabá. Então, Jardim Parque Cuiabá, uma coisa assim. Só esclarecendo também, né, Glenn, que você explicou o que é a patologia do refluxo gastroesofágico, ela é causada por essa a famosa hérnia, né, de ato esofágico, né? Isso. E que essa correção também se beneficia, você falou nisso, acho que você falou que ela se beneficia muito se o tratamento clínico não for satisfatório, através da videolaparoscopia também, né? Onde você consegue fazer... Eu quis voltar nessa pergunta, Glenn, porque daqui a pouco, no último bloco, que nós estamos nos aproximando, eu quero dar ênfase também às hérnias da parede abdominal. E a hérnia de hiato esofágico, que é uma das causas do refluxo gastroesofágico, é tratada também pelo cirurgião geral. Né? O Baroni até me perguntou aqui se essa pergunta cabe, se ela é da especialidade. É sim, viu, Baroni? É da especialidade da cirurgia geral. A maioria são cirurgiões gerais que tratam refluxo gastroesofágico através da correção desse problema que é a hérnia de hiato esofágico. Só para complementar. Tem mais alguma pergunta aí? Não, eu gostaria que o Manga Larga agora tenha uma pergunta para fazer, fique à vontade. Boa noite, doutor Glenn. Prazer em revê-lo. Boa noite, doutor Calil. Mais uma vez juntos. Obrigado mais uma vez. Sempre gratidão ao doutor Calil, ao meu querido amigo Baroni Guerra, pelo convite de eu estar aqui. Muito bom. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Há uns anos atrás, meu irmão sofreu um acidente de carro, um acidente gravíssimo, e que veio até a falecer um grande amigo da gente, que estava junto do carro com o meu irmão. E a gente naquele desespero sofreu. Eu nunca mais esqueci essa palavra. Eu sempre tenho curiosidade até para perguntar.
Eu cheguei e falei, doutor, qual é o estado do meu irmão? O do médico, o cirurgião me respondeu, seu irmão sofreu por uma laparotomia abdominal. O que é isso, doutor? Baroni, desculpa, Rodrigo. Bom, é assim, existem alguns termos técnicos que é usado no dia a dia e que por vezes a gente fala na comunicação com quem não é da área de saúde, e isso aí realmente, ainda mais no momento de estresse que você passou, gravou. Nós estamos falando de cirurgia geral e o termo laparotomia, ele nasce junto com a cirurgia geral. Eu falei para vocês que a cirurgia geral, ela é a especialidade de medicina que trata cirurgicamente os órgãos intra-abdominais. Então, uma laparotomia, respondendo a você, meu querido Manga Larga, é uma incisão que você faz através da parede abdominal para ter acesso ao conteúdo dessa mesma cavidade. Então, é um tipo de incisão, é a abertura da cavidade abdominal, chama-se laparotomia. É lógico que existem vários tipos de derivações desse termo, mas genericamente é isso, é a abertura da cavidade abdominal, para daí então você poder fazer vamos falar assim, um ato cirúrgico focado em algum tipo de órgão. Ok, obrigado. Doutor, temos mais uma pergunta aqui antes da gente ir para o intervalo. A pergunta é a seguinte, sobre a doença diverticulite, tem tratamento ou é só cirúrgico? Quem fez foi a dona Elvira. Aliás, dona Elvira, um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Boa noite, dona Elvira. Tenho certeza que é uma das figurinhas carimbadas do programa, e todo o programa ela está fazendo pergunta. Muito curiosa, dona Elvira. Diverticulite, você tem um tratamento tanto clínico quanto cirúrgico. Depende do momento que se encontra o paciente com a doença. Como assim? Por vezes, vou falar o que é diverticulite. Diverticulite é a inflamação do divertículo. O divertículo é uma alteração da parede do intestino. Por vezes, essa inflamação, o tratamento é só clínico. Você vai tomar vai ter que tomar as medicações, anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos. Isso é o suficiente. Muitas vezes, a complicação dessa diverticulite, nesses momentos de complicações, pode ser que tenha indicação de um tratamento cirúrgico, mas é uma doença que tem os dois tratamentos. Como foi colocado aqui na pergunta que antecedeu, sobre a doença do refluxo, que também tem um tratamento clínico, tem um tratamento cirúrgico. Então, assim, nós dentro da parte da cirurgia geral, nós temos as doenças que elas podem ser feitas, primeiramente, uma tentativa de tratamento clínico e, não sendo resolutivo, é a indicação do tratamento cirúrgico. Doutor Alídio, fique à vontade. Glenn, eu sei que o tempo é curto aqui, a gente já tem Baroni está querendo chamar os comerciais aqui agora e está no nosso tempo. Só mas para você responder na volta, eu queria que você respondesse para a gente, para os telespectadores, o que é apendicite e qual a importância desse órgão, Glenn, já que ele acomete tanto, é uma das patologias muito prevalentes também na cirurgia geral, nas patologias da cavidade abdominal, entendeu? Nas patologias que a gente chama inflamatórias, né? Você já falou aí da diverticulite, muito importante, a gente ia chegar lá também. Falamos da colecistite, que é o processo inflamatório da vesícula, e o que vem a ser apendicite e qual a importância desse órgão. Mas eu queria que você respondesse depois que o Baroni chamasse os comerciais e a gente voltasse dele. Quando a gente voltar. Agora a gente vai de música, toca uma inteira pra gente e vamos pro comercial. Um dia vestido de saudades vivas vai se revelar.
Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Olá, eu sou Andréia Oliveira do Alphaville Buffet e estou aqui para mostrar uma grande novidade para você. A novidade é o nosso espaço Alphaville Garden, totalmente decorado, já com som e iluminação, para casamentos, 15 anos, bodas, aniversários e eventos empresariais. Esse espaço Alphaville Garden para até 300 pessoas. Um espaço maravilhoso, com ar-condicionado central e toda a estrutura. Venha fazer a sua festa no Alphaville Buffet, com a qualidade que você conhece. Nós somos sempre a sua primeira escolha. Oi gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe, escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimentilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. É isso aí. Estamos de volta então com o programa Show de Saúde, canal 27.1 TV Mato Grosso. O senhor vai responder a pergunta do doutor Walid Kalil e em seguida
Nós temos aqui a Kátia do bairro Centro aqui, tá? Ela faz uma pergunta também. Eu já vou colocar a pergunta no ar para o senhor responder na sequência. Ela sofre de gastrite, gostaria de saber se a gastrite é o mesmo que a úlcera gástrica e qual o tratamento que deve ser feito. Deixa eu só refazer a pergunta, porque às vezes teve gente que não pegou a pergunta, Baroni. Eu fiz a pergunta para o Dr. Glenn a respeito de apendicite aguda. Sendo essa uma das principais patologias inflamatórias do abdômen, o que causa uma apendicite e qual a importância desse órgão, o que é uma apendicite, qual é a causa e qual a importância desse órgão hoje para o ser humano. E já aproveitando a pergunta do Alide, tem mais uma pergunta do Ivan, que eu acho que vem de encontro, que é sobre apendicite também. Quanto rompe, qual seria o procedimento correto para o tratamento? Ivan, se puder, já responde para a gente matar a apendicite. Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre apendicite. Apêndice, ele é um pedaço do intestino que ele é como se fosse uma rua sem saída, uma rua fina sem saída. Eu falo assim mesmo para que todo mundo possa tentar imaginar como é que é isso, para não ficar muito tecnicamente falando. Então, ele é uma rua sem saída. Ele fica na transição entre o intestino fino e o intestino grosso. O que acontece é que nessa transição, os alimentos eles começam a ganhar mais consistência. E pode ser, dependendo de alguns fatores, que aconteça de que um alimento mais sólido entrar por essa rua sem saída e não achar o caminho de volta. Existe um nome dessa fezes, né, desse pedaço de fezes, que chama-se flebolito. Então seria uma fezes mais endurada que não conseguiria sair. Esse caminho, fecalito, desculpa, obrigado, fecalito. Esse segmento do intestino, então, sem poder ter acesso à via principal, que é a via do intestino, ele inflama. Então, o que é a apendicite? É a inflamação do apêndice. O mecanismo para acontecer é isso. O que acontece? É uma cirurgia, quando ele se inflama, é uma patologia inflamatória intestinal, em que você tem que ter o tratamento, o diagnóstico e o tratamento mais breve possível, para não ter os problemas que, com certeza, aí nas nossas famílias, nos nossos grupos de amizade, a gente sabe que teve alguém que teve apendicite, que foi lá, tratou e às vezes tratou videolaparoscopicamente, ficou até sem sinal. Outros têm a cicatriz da laparotomia e tem aqueles pacientes que chegam até falecer em decorrência de uma apendicite que já chega num estado muito adiantado e aí existem as suas complicações que podem ter até o desfecho do óbito. Respondendo à segunda pergunta da Kátia, gastrite tudo que tem ite, gente, é uma inflamação do estômago. Então, assim, gastrite é uma patologia clínica que se traduz na inflamação do estômago. Existem várias causas de inflamação do estômago. Na sua evolução, no seu aspecto de complicação, ele pode evoluir com úlcera. O importante é procurar o seu médico, fazer o diagnóstico precoce e fazer o tratamento correto e até a prevenção, que é a boa alimentação e hábitos sociais mais adequados. Ok? Eu acredito que tenha respondido as duas perguntas. Doutor Alide, por favor, pode continuar. Glenn, dando continuidade a essa questão da apendicite, nós aprendemos na faculdade que é um órgão vestigial, certo? O apêndice, né? Na nomenclatura anatômica do órgão apêndice secal ou apêndice vermiforme, é um órgão vestigial que, na verdade, não serve para nada, né? Você vê alguma finalidade da apendicite? Um órgão que
A gente vê aí todos os dias a gente vê chegando pessoas com quadro de abdômen agudo inflamatório, com apendicite, que ou a gente consegue diagnosticar e tratar na fase inicial do problema, antes de acontecer o que o Ivan perguntou, que é a perfuração, necrose e perfuração do apêndice, com extravasamento de fezes dentro da cavidade, que leva o risco maior para uma sepse abdominal, que é grave, que é uma situação de gravidade, porque se cai, se derrama conteúdo do intestino dentro da cavidade abdominal, isso pode levar a uma inflamação, uma infecção muito exacerbada, e essa infecção exacerbada no abdômen pode cair na corrente sanguínea e se transformar no que a gente chama de sepse, que é uma infecção generalizada. Por isso o Dr. Glenn falou que já você vê desfechos ruins de um órgão tão simplesinho, né, Glenn? De uma tripazinha, de um órgão vestigial, que acredito que talvez daqui a alguns anos, talvez esse órgão nem apareça mais, né? Porque você vê alguma finalidade no apêndice? Na verdade, fisiologicamente, o apêndice tem sua função. Vou tentar aqui responder para contemplar aqui o questionamento do Dr. Walid e fazer com que quem está nos assistindo entender. Ele tem sua função. Fisiologicamente, ele tem uma função. O tecido que compõe o apêndice, dentro da sua mucosa, existe funções de produção de estruturas de defesa, de bioquímicas de defesa, que ela como a gente pode falar, semelhante às estruturas da amígdala. Que loucura isso, né? Normalmente, os pacientes que têm amidalite, eles podem ter dor na região do apêndice. Não estou falando que tem amidalite, tem apendicite. Não é isso. Pode ter porque são histologicamente, ou seja, a célula, o tecido formador, eles são semelhantes. Existe isso. Porém, o nosso corpo em plena evolução, Dr. Walid, eu acredito que nos próximos anos, assim, ele é vestigial realmente, mas acho que vai demorar uns séculos aí, talvez milênios ainda, para a gente poder desfazer completamente na evolução do corpo humano, deixar de existir o apêndice. O que hoje é sabido? Que ele tem a sua função, ela é uma função de defesa, mas a gente até brinca que qualquer astronauta, para poder entrar em órbita, primeiro ele tem que tirar o apêndice, tem que tirar a vesícula e tem que tirar o siso, porque são órgãos vestigiais. A vesícula não, mas o apêndice e o siso sim, né? Mas são órgãos que, se por acaso inflamam, eles têm que ser tratados com urgência, com emergência, porque senão você pode ter todas essas complicações voltadas no apêndice que falou, de ter uma apendicite supurada, de ter uma infecção, peritonite, uma infecção generalizada e ter um desfecho ruim. Ele tem sua função ela é pequena e de tal forma que o corpo humano ele consegue compensar a função que o apêndice tem. Doutor, gostaria de saber sobre hérnia inguinal. É isso? Seria isso? Inguinal? Quais são as causas e o tratamento? Agradecendo a pergunta, né? Pergunta do Alvalino de Várzea Grande. Ah, tá. Alvalino de Várzea Grande, meu pai, obrigado pela pergunta. Nós temos linhas, eu até brinco assim, o corpo da gente, ele respeita as linhas de força do universo. Então nós temos linhas de tração em todo o nosso corpo que nos promovem ficar de pé. Nos promoveu esse exercício de ser bípedes, né? E nós temos essas linhas de tração e umas linhas de convergência musculares. Por vezes, esse zíper, onde você junta um músculo com o outro, ele pode afrouxar. E aí você tem o aparecimento de uma hérnia. Dependendo de onde aparece essa hérnia, recebe um nome. No caso específico, a hérnia inguinal é o aparecimento de uma protusão, de uma herniação
na região inguinal. Seria por falar que o zíper da região inguinal, ele ficou um pouquinho mais solto e ali o continente da cavidade abdominal que se esterilizar por esse zíper que está frouxo. Didaticamente é assim. A correção das hérnias, elas são cirúrgicas, eminentemente cirúrgicas, mas assim, voltando naquela questão da emergência, urgência e o tratamento eletivo, normalmente as hérnias a gente tem tempo para poder organizar o paciente, preparar o paciente e fazer o tratamento. As hérnias normalmente são de tratamentos eletivos. Tá aí, dada a resposta. Walid, mais alguma pergunta? Fique à vontade. Tem. Tem muita coisa dentro da cirurgia geral para ser explorada, ser abordada. Muita coisa em pouco tempo, né? Pois é. Mas antes eu gostaria de mandar um abraço muito grande a toda a população de Várzea Grande. Eu sabia que o dia que eu convidasse o Dr. Glenn Carlo, que é de Várzea Grande, eu sei que... Várzea Grandense, que a nossa audiência ia ser muito grande por conta da família que ele tem por lá, dos amigos, dos pacientes que ele tem na Várzea Grande. Então, meu grande abraço e obrigado por estarem participando do programa, né, Baroni? Eu e você só temos a agradecer a esse público maravilhoso aqui da nossa cidade vizinha, entendeu? Que compõe com a nossa grande Cuiabá aqui, a maioria da população mato-grossense e que realmente nos prestigia toda semana, nessa terça-feira às 8 horas, o programa aqui pela TV Mato Grosso, que graças a Deus é um sucesso já há mais de um ano e meio, né, Baroni? E dando continuidade a essa questão, Glenn, das hérnias da parede abdominal, outra situação muito frequente, né? São as hérnias. E aí tem hérnia umbilical, tem hérnia inguinal, né? E muitos pacientes perguntam, a hora que vão no consultório, já sabem o diagnóstico, ou então que a gente descobre, eles nos questionam o seguinte: doutor, fulano de tal, meu primo, meu irmão, meu pai ou minha mãe operaram desse mesmo problema e eles tiveram que colocar uma tal de uma tela. Eu vou ter que usar essa tela também? Eu queria que você explicasse para os telespectadores qual a necessidade da gente usar uma tela na correção desse defeito na parede abdominal, entendeu? Desse zíper que você explicou bem aí, que às vezes só consertar o zíper, só colocar o zíper de novo no eixo, a gente não consegue lacrar, fechar totalmente a estrutura, a cavidade, porque os tecidos não estão ainda, não são mais viáveis, não são bons. Então eu queria que você explicasse quais são as situações para aquelas pessoas que têm a patologia, têm a hérnia, de haver necessidade de colocação da tela, entendeu? Obrigado pela pergunta, doutor Walid. E realmente importante isso, né? Essa é uma dúvida que eu acho que se pegar a vesícula e falar assim, a cirurgia aberta, qual que é melhor para a cirurgia por vídeo? Na cirurgia da correção da hérnia, a gente também tem essas informações, se coloca a tela, se não coloca a tela. E assim, a resposta ela fica até em cima do muro. Por quê? Primeira coisa que a gente avalia é esse fecho que deu problema, aonde ele está e qual que é o tamanho do fecho. Qual que é o tamanho do problema no fecho. Por exemplo, se esse fecho ele é na região umbilical, a gente avalia o tamanho desse comprometimento, ou seja, avalia o volume, o tamanho dessa hérnia e as estruturas da parede abdominal. Se for possível, às vezes é possível, a gente faz a correção sem a tela. Ponto. Peraí. Explico. Em alguns outros lugares, a correção da hérnia ela já é feita 100% das vezes com a tela. Por exemplo, da pergunta anterior, a cirurgia de hérnia ela é feita quase que na sua totalidade hoje em dia com tela. Mas então, doutor, não explicou direito. O que acontece é que a partir do momento em que a gente utiliza a tela, que é um material que não nascemos com ele, que não pertence ao nosso corpo, a gente tem que fazer uma crítica e fazer uma mensuração da necessidade desse material, que é um material externo.
Então, assim, dependendo da localização e dependendo do tamanho dessa hérnia, nós fazemos a escolha por colocação dessa tela. Nas hérnias inguinais está estabelecido que 100% dos casos, em hérnias localizadas em outros lugares, a gente faz uma avaliação. Como exemplo, a hérnia umbilical, que a gente pode fazer essa correção. Pode fazer essa correção com ou sem a tela. Eu espero ter explicado. Doutor, Ramiro de Várzea Grande faz a seguinte pergunta: a hérnia de hiato é uma doença crônica. Qual o melhor tipo de tratamento? Ramiro, obrigado pela pergunta. A hérnia de hiato, gente, ela é uma doença que ela pode ser a promotora de uma outra associada. A hérnia de hiato, na verdade, eu falei para vocês, é o defeito muscular, seria o clipe, o pinçamento ou o zíper nessa região do hiato esofágico. O hiato esofágico, vamos falar assim, é a boca do estômago, é onde o esôfago se comunica com o estômago. Quem tem essas doenças, normalmente, ela pode evoluir com doença do refluxo. Vamos falar, são prima irmã essas doenças, as doenças do refluxo. O tratamento, primeiramente, ele é clínico. Mudança de hábitos alimentares, fazer alimentação de 3 horas, exercício físico, quem está acima do peso, redução de pesos. Então, assim, é toda uma conscientização do paciente. É lógico que existem medicações para te dar um conforto. Porém, se depois de algum tempo esse tratamento clínico ele falha, o que acontece? Aí você pode partir para o tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico é uma hérnia, não é? Eu acabei de falar para vocês de hérnia, é uma hérnia. Então, assim, esse tratamento cirúrgico ele pode se dar com o uso de tela ou sem uso de tela. Nos casos da correção da hérnia de hiato, normalmente nós não usamos tela, né? Então, assim, é uma avaliação que o especialista tem que ser feito, que tem que ser feito pelo especialista, e muitas vezes é na hora da cirurgia que a gente decide qual que é a melhor opção para o paciente. Gente, só para vocês saberem, nós passamos de 250 perguntas, tem muita pergunta, só que a maioria já foi respondida durante o bate-papo, por isso que a gente não fez, mesmo porque não há tempo para todas as perguntas. Por isso que nós temos 2 profissionais aqui, o nosso convidado e o nosso apresentador, que é médico, doutor também, cirurgião. Para quê? Para que nesse bate-papo a gente vá tirando todas as dúvidas durante o bate-papo. Tem uma pergunta aqui, doutor, Carolina, lá de Várzea Grande. Tem intestino constipado há muito tempo. Isso pode ocasionar hemorroida? E qual a causa da hemorroida? Carolina, obrigado pela pergunta. Constipação intestinal. Então, vamos falar um pouquinho rapidinho sobre isso. O que tem na população é que, tipo assim, se eu vou no banheiro todo dia, eu tenho intestino bom. Se eu vou a cada 3 dias, meu intestino é preso. Se eu vou uma vez por semana, é muito preso. E tem casos que o intestino demora mais que isso. A gente não tem essa medida, não tem essa temporalidade. A gente fala assim, se você vai ao banheiro e se você se sente confortável, ok, não precisa ser 1 vez, 2 vezes por dia, não precisa ser todo dia. É o conforto do paciente que se estabelece na sua fisiologia, na sua condição normal. Bom, mas assim, quem se incomoda com isso, então você tem que buscar, é lógico, um tratamento. O tratamento seria, então, também existe a parte clínica do tratamento, que é com mudança de hábito. Eu sempre falo assim, é como se fosse o intestino da gente, é como se fosse uma mesa de 4 pernas. A gente tem que ter atividade física, ingestão de muito líquido, principalmente água, né? E a dieta, que é importante. Em últimos casos, uma mesa se fica de pé com 3 pernas, mas se for preciso de um suporte melhor, existem medicações que a gente pode fazer uso para melhorar a constipação intestinal. Porém, é o último recurso, ok? Bom, as pessoas constipadas, elas podem desenvolver mais fácil um quadro de doença hemorroidária, que é uma doença anurificial, certo? De tal forma que você vai no banheiro, você às vezes não tem ali um momento de defecação confortável, você faz mais força. Nesse momento de você fazer mais força, você aumenta a pressão intraabdominal. Isso daí faz com que ocorra, é um dos motivos que possa desenvolver um quadro
hemorroidável. Tá? É isso. É um breve cenário do que pode acontecer das doenças do intestino associadas com as doenças ano-orificiais. Fique à vontade, doutor. Glenn, eu sei que você é um apaixonado, um amante pela tecnologia, assim como eu, e há muitos anos trabalha com cirurgia minimamente invasiva, foi o que você falou bem aí, que é a cirurgia laparoscópica, eu que fiz o meu treinamento todo em videolaparoscopia, em cirurgia minimamente invasiva, é uma coisa que eu gosto muito também, que é quanto menos invasivo você for, você conseguir resolver um problema que às vezes pode ser grande, mas você o transforma num problema pequeno através da forma como você o trata. Né? A delicadeza com os tecidos, a agressividade, isso aí eu aprendi desde a minha formação. O que define o cirurgião é a forma como ele trata os tecidos. Então, quanto mais delicado nós formos, a gente consegue restabelecer o indivíduo, restabelecer um problema com o mínimo de dano possível. E a videolaparoscopia, ela veio para isso também. Eu sei que você, há uns anos atrás, publicou uma cirurgia que foi a primeira aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Eu não estava aqui na época, eu estava prestes a voltar, foi logo no meu retorno. Queria que você falasse um pouquinho desse procedimento, que foi por vídeo, mas foi menos invasivo ainda, né? Foi um notes, né, que você fez, não é isso? Eu queria que você explicasse o que foi que você fez naquela época, saiu até em alguns noticiários, você conseguiu publicar isso em congresso da sociedade. Eu queria que você explicasse qual foi esse procedimento que você fez. Doutor Alídia, assim como eu, nós somos amantes da cirurgia, eu dentro do meu foco, doutor Alídia dentro da urologia. E o que a gente percebe, deixando aqui como mensagem aos telespectadores, que a tecnologia ela está evoluindo, a gente tem que andar junto com a tecnologia. Antigamente era sinônimo de grandes cirurgiões, grandes decisões, hoje não. Hoje, quanto menor o trauma, melhor para o paciente. A primeira cirurgia por videolaparoscopia foi feita no estado do Mato Grosso, em Cuiabá, em 95, eu fiz uma revisão um tempo atrás. Em 2010 eu tive a oportunidade de fazer essa cirurgia de vesícula que o pessoal faz normalmente, né? Eu estava buscando tecnologicamente, em termos de treinamento, isso fora. Eu fiz 2 casos, que foi a cirurgia de retirada da vesícula só pelo umbigo. Existe uma nomenclatura que chama-se NOTES, é a cirurgia de videolaparoscopia que a gente faz só pelo umbigo. E eu acho que nós estamos, né, Walid, espero que a gente esteja aqui na iminência da chegada da cirurgia da robótica, que é cada dia mais com menos invasão à cavidade abdominal, ou melhor, vou melhorar isso aí, com menos danos aos tecidos que protegem a cavidade abdominal, mas de tal forma que você possa levar o que há de melhor em termos de tecnologia, em termos de cura cirúrgica para os pacientes nas mais diversas áreas da cirurgia e das suas subespecialidades. Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Doutor, o senhor atende aonde? Hoje eu faço, eu tenho muito essa questão relacionada ao trauma, então eu trabalho tanto no pronto-socorro de Várzea Grande quanto no de Cuiabá, no HMC. Meu consultório, eu tenho um consultório que atende um público no hospital militar e também tenho um consultório que atendo lá no hospital Amecor. E aí eu milito nos grandes hospitais e, de acordo com o paciente, com a necessidade, com o que o paciente procura para resolver o seu problema, para poder a gente ofertar esse conforto, nesse momento de angústia do paciente, a gente está apto à proposta de poder ajudar o paciente da melhor forma possível. Considerações finais, doutor, fique à vontade. Meu obrigado ao meu grande amigo Alídia, longa data, a você, Barone Guerra, meu amigo Rodrigo Manga Larga, né? E posso pedir uma música? Deve, vamos deixar só para o encerramento. Então tá bom. Está ansioso para pedir a música. Doutor Alídia, considerações finais? Mais uma vez eu quero agradecer a presença do Dr. Glenn Carlos de Arruda, meu amigo
irmão há mais de 30 anos, pessoa em quem confio extremamente na qualidade técnica, científica, um excelente médico, um excelente cirurgião. Agradecer por ter disponibilizado do seu tempo em vir aqui falar um pouquinho a respeito da cirurgia, uma especialidade na qual também faço parte, mas que atuo pouco como cirurgião geral, até porque a subespecialidade não me dá tempo para isso. Mas, meu muito obrigado, Glenn, por ter vindo aqui nos prestigiar, eu, Barone Guerra, o programa Show de Saúde, e dizer que as portas estão abertas para você aqui, né, Barone? Para sempre que a gente precisar da sua explicação, da sua orientação, para que possa tirar mais dúvida dos nossos telespectadores, que é a quem a gente tem a obrigação moral e todo o compromisso de levar a informação, e aí a gente busca sempre os melhores colegas, com respeito a todos os cirurgiões gerais de Mato Grosso, que eu sei da qualidade técnica, são excelentes, tenho grandes amigos, assim como você, mas realmente é bom a gente poder ter com quem contar para vir aqui e nos ajudar a esclarecer e tirar dúvidas dos nossos telespectadores, que é o nosso foco principal. Bom, gente, da minha parte, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, a vocês que costumam chamar de padrinhos e madrinhas, que nos acompanham aí todas as terças-feiras, quintas e sábados, terça-feira a partir das 19 horas, quinta-feira 8 horas da manhã, no sábado 2 horas da tarde. Muito obrigado pela audiência. Reforçar que nós estamos aqui com um trabalho sério, levando informações sérias, que servem para toda a população, não só do Mato Grosso, do Brasil como do mundo. Nós somos assistidos por vários outros países também. Então, eu quero pedir para você de casa que continue falando com a gente, continue mandando essas fortes radiações positivas para a gente continue com esse programa no ar. Agradeço a todos vocês e muito obrigado mesmo. Doutor, a música que o senhor queria pedir, Manga Larga, faça sua propaganda e cante a música do doutor. Qual é a música, doutor? Rapidinho, agradecimento ao programa Show de Saúde, a todos os técnicos que estão aqui. Show de Saúde, muito legal, levando informação de qualidade, assertiva, tirando dúvida da população, orientando a população, um programa educativo em termos de saúde. Show de Saúde, parabéns a todos. E em homenagem a Cuiabá e Várzea Grande, rasqueado, por favor, Manga Larga. Questão de conta. Obrigado, gente. A lua quando vem... Essa? É essa mesmo? Essa é boa. A lua quando vem saindo por detrás da montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão. A lua quando vem saindo por detrás da montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão. Vem cá, morena, sai da janela, venha ver a lua, como está tão bela.